Olá, meus queridos! Vocês estão na série Eu Sou o Arco-Íris e hoje vamos falar do nosso quarto chakra. Bem-vindos ao canal Multiverso Eu Sou. O nosso quarto chakra é o chakra cardíaco, que está localizado aqui na região do nosso coração. Ele é chamado em sânscrito de Anahata, que significa o inviolável. E o inviolável é um nome bem propício, porque nessa região aqui do nosso coração se localiza a nossa centelha divina, a nossa parte mais pura e inviolável. Ele é representado, o nosso chakra, pela cor verde, no espectro do arco-íris. A cor verde está ligada muito à esperança e à cura, tão importante, né, nos dias de hoje. Também pode ser representado com uma cor complementar, que é o rosa, que está ligado ao amor. O elemento desse chakra é o elemento ar. Então, a conexão com a Mãe Terra se dá principalmente na região da atmosfera, do céu, e também no alto das montanhas. Então, quando a gente vai até esses locais, né, no alto de montanhas, ou a gente mira um céu de dia, a gente está se conectando, né, com a parte cardíaca do nosso coração. Indo para o nosso corpo físico, o chakra cardíaco ele está ligado ao nosso coração, a essa bomba da vida, está ligado a todo o nosso sistema circulatório, do sangue e das veias e das artérias que fazem movimentar, né, essa energia. Está ligado também ao sistema respiratório, né, o ar, principalmente através das traqueias, dos brônquios, dos bronquíolos, dos pulmões. Está ligado também a uma glândula muito importante que se localiza aqui acima do coração, que é o timo. O timo, ele é uma glândula essencial para a nossa imunidade, porque no timo é realizado o amadurecimento, que a gente chama maturação de umas células muito especiais, que são os linfócitos T, que são um tipo de célula de defesa do nosso corpo. Então, no timo é relacionado a toda essa maturação. As crianças, em geral, têm timos maiores do que adultos, enquanto que os idosos têm timos menores. Então, é uma regressão do timo ao longo da vida de uma pessoa. Então, por exemplo, as pessoas idosas, geralmente elas têm uma imunidade mais baixa, porque esse órgão que realiza essa maturação, ele vai diminuindo. Então, a eficiência vai sendo menor na produção desses linfócitos. Claro que isso continua sendo realizado pelo próprio timo, mas também por outros órgãos acessórios, como o baço, o apêndice, mas isso é bem menor comparando com uma pessoa de uns 30, 40 anos, né? No timo, então, há a ligação desses hormônios que propiciam essa maturação. Um desses hormônios é a timosina, né, sendo muito importante. E também tem uma relação muito legal do timo com o cortisol. Lembra que eu falei lá no chakra básico do cortisol, que é aquele hormônio que propicia esse nosso estado de alerta, né, esse movimento do nosso corpo ao longo do dia? O cortisol ele é considerado o hormônio do estresse, porque pessoas que são mais estressadas, em geral, têm os níveis de cortisol maiores. Esse cortisol, quando ele está no nível adequado, ele é bem importante e ele ajuda até na proteção dessas células de defesa. Mas quando esse cortisol está num nível muito elevado, ele provoca a morte maciça dessas células, olha só. Então, se diz que uma pessoa estressada, ela tem uma imunidade mais baixa. Por quê? Porque os níveis de cortisol dela são maiores e, consequentemente, há uma morte dessas células de defesa, né? Então, tá tudo ligado, né? Veja, chakra básico ali ligado com o nosso chakra cardíaco, os hormônios se conversando, né? Então, é importante a gente manter a calma, tranquilidade, né? Para que os nossos hormônios consigam estar no nível adequado.
Lá na Fiocruz, por exemplo, existe um laboratório só para estudar o timo, né? Então, olha que legal, quanto de pesquisa e como é importante a pesquisa. Agora a gente está vendo, né, com essa questão do coronavírus, como é importante a ciência no mundo, né? E como ela tem sido desvalorizada, né? Então, nesses momentos de crise se mostra, né, como é importante o conhecimento, né? Então, investir dinheiro nisso é muito importante. Indo para o nosso coração, então, ele seria a nossa bomba da vida, né? Então, através do coração, né, se movimenta esse sangue pelo corpo, nutrindo as nossas células, né, com oxigênio, né? E nessas células, com o processo de respiração celular, é produzido, né? Como eu disse lá no vídeo do chakra umbilical, lembra que eu falei da glicose? Então, a glicose, junto com o oxigênio, ela produz gás carbônico e produz o ATP, que é a nossa energia para as nossas células, né? Se você não lembra, dá uma olhadinha lá no vídeo do chakra umbilical. Então, todas essas reações dentro da nossa célula, né, para produzir essa energia, produz esse gás carbônico. Esse gás carbônico depois também é levado, né, pelo nosso coração até o pulmão, e lá no pulmão ocorre essas trocas gasosas, né, dentro do que a gente chama dos alvéolos pulmonares, onde se troca oxigênio com gás carbônico. Então, tudo isso é muito importante e é essencial para a gente entender hoje, né, o coronavírus. Por quê? Porque se a gente for pensar o que está acontecendo hoje, né? Todos esses padrões, né? Essa doença que ela é veiculada ao quê? Ao elemento ar, né? A fonte de contaminação é pelo ar, né? Já dá um indício, né, do chakra cardíaco. Os órgãos que afetam, pulmões, coração, né? Sistema sanguíneo, né? Então é como se o chakra que representasse toda a humanidade, né? O chakra cardíaco de toda a humanidade, ele está doente. Ele está doente e isso está se refletindo no corpo de vários seres humanos, né? Então esse padrão dessa doença está muito associado com uma doença do nosso próprio ser humano, né? Então o ser humano está doente, né? Principalmente pelo chakra cardíaco. Por quê? Porque nós estamos agindo como verdadeiras células tumorais. Então, como se a Mãe Terra é um organismo vivo, né? Muitos pesquisadores, muitas pessoas já têm isso como consenso, né? A Mãe Terra, a Pachamama, a Gaia, são muitos nomes, mas a Terra é um organismo vivo e ela é representada por várias células, ela é composta. O ser humano é uma dessas células, que ele compõe esse tecido humano, só que esse próprio tecido humano virou uma célula tumoral, virou um tumor e ele está se espalhando por toda a Mãe Terra. Então, o próprio organismo ele tenta conter, né, essa contaminação, tenta conter esse câncer. Essa doença ela está vindo como uma representação, né, de uma forma de conter, né, a atuação nefasta da humanidade com relação ao planeta. Então isso é um reflexo das nossas próprias ações. Isso está relacionado ao quê? Chakra cardíaco. Quando a gente pensa nele, a gente pensa em que sentimento? No coração. O amor. O amor, né, a chave do coração é o amor. E o que nós temos feito com esse nosso sentimento de amor? Não é? Que tipo de amor nós temos emanado? Né? O amor, ele tem várias representações. Né? Até anotei algumas coisas aqui, porque o amor, assim como todos os sentimentos, como eu sempre tenho dito, tudo tem que ser em equilíbrio, tudo tem que ser na medida certa. Né? Nem pouco, nem muito. Tudo tem que ir para o equilíbrio. Quando, por exemplo, a gente tem um amor por nós mesmos e esse amor ele é na medida certa, a gente tem um amor próprio, a gente tem a autoestima. Como eu falei no chakra sexual, a gente se sente valorizado, né? A gente se sente satisfeito consigo mesmo. Quando a gente tem pouco amor por nós mesmos, a gente tem a baixa estima, o sentimento de inferioridade. Quando a gente tem muito amor por a gente mesmo, a gente tem o egocentrismo, a gente só tende a pensar na gente, não é? Da mesma forma com relação aos outros seres. Quando a gente tem aquele sentimento pelas nossas pessoas queridas, né? Às vezes um parceiro, filho, por todas as pessoas queridas, né? Quando a gente tem isso na medida certa, a gente tem um amor sem apego, sem posse, aquela pessoa não é nossa. A gente está compartilhando experiências, momentos únicos, importantes, mas é sem apego,
né? O desapego é uma ferramenta muito importante, né, para a gente poder praticar o amor da melhor forma. Mas quando a gente tem um apego, aí a gente tem vários sentimentos junto com esse amor desarmônico, né? A gente tem o quê? Os ciúmes, a inveja, a cobiça, a obsessão, os amores passionais, não é? Às vezes cometendo até crimes, os desejos, a paixão, não é? Aquele amor, ele está desvirtuado, né? Não é um amor puro, genuíno, né? Que envolve tanto os aspectos físicos como emocionais, mentais, a conexão energética, tudo. Quando você ama alguém, isso é completo, não é? Então a gente desequilibra esse amor, não é? E aí a gente vai ficando cada vez mais longe de uma outra forma de amor, que seria a gente amar outros seres, amar causas, amar princípios, amar o planeta, não é? A gente ter os sentimentos de altruísmo, de abnegação. Eu anotei aqui a definição: abnegação, superação das tendências egoísticas da personalidade em prol do benefício de pessoas, causas ou princípios. Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós praticamos isso? Ou então, o sacrifício, um desprendimento profundo, uma renúncia dos interesses pessoais em prol do coletivo. Quantos seres que já habitaram esse planeta fizeram isso? A gente pode talvez contar nos dedos, o Mestre Jesus, o Mestre Buda, muito poucos. Então a gente está muito longe, a gente está subutilizando a nossa capacidade de amar, as nossas conexões energéticas. A gente está se limitando, né? Então é por isso que o nosso chakra cardíaco está doente, é por isso que essa doença chegou e atacou justamente esses órgãos. O coronavírus não veio por acaso, ele veio relacionando a um padrão energético da nossa humanidade, né? E o que a gente pode fazer para mudar isso, né? Mudar nós mesmos e ajudar a melhorar a energia do nosso planeta. E aí então eu fiz as afirmações, né? Então quando a gente faz essas afirmações para o chakra cardíaco, é importante praticar a respiração, então pelo menos 3 vezes, né? Inspira e expira. Gratidão pelo fluxo de ar que entra e sai pelo meu corpo. No centro do meu coração habita a minha centelha divina, minha partícula sagrada, inviolável. Da minha centelha irradia a energia de puro e sublime amor. Me sinto envolvida pelo amor próprio. Emano energia de amor sem apego aos meus entes queridos. Expando minha capacidade de amar a todos os seres do plano físico e sutil, a Mãe Terra, a todo o Sistema Solar, a Via Láctea, ao Universo, ao Multiverso, a fonte que tudo é. Vamos então expandir essa nossa capacidade de amar, né? Só assim seremos seres melhores, seremos realmente uma humanidade digna de orgulho, né? Cada um fazendo a sua parte. Então, faça essa afirmação com todo amor, com todo carinho e visualize uma luz verde de cura saindo das suas mãos. E após essa afirmação, você envie essa luz verde de amor para a cura de toda a humanidade, né? Que é muito importante nesse momento tão delicado para todos nós. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e continuem assistindo a série. Eu sou o Arco-Íris. Muito amor e paz.